Olá, você que nos acompanha aqui no Movimento Econômico. Estamos de volta com mais um podcast Papo de Negócios. Dessa vez para discutir um tema que está no top trends do momento, né? Que é a reforma tributária. E o nosso convidado de hoje é o advogado tributarista Alexandre Albuquerque, sócio no escritório Ivo Barbosa, Advogados Associados, um escritório que vem acompanhando e estudando profundamente a reforma tributária. E nós convidamos Alexandre aqui para entender o que é que está por vir, porque muita gente ainda não despertou para o que vai acontecer após a aprovação da reforma tributária. Foi aprovado recentemente o texto base da regulamentação, saiu da Câmara, já está tramitando no Congresso, e uma das coisas que mais chamou a atenção nessa aprovação é a alíquota padrão de 26,5%, que seria um teto, né, em termos de alíquota, para ser seguido dentro dessa reforma. Mas a grande discussão é, isso será possível? Não é, Alexandre? É uma pergunta importantíssima, porque acho que não é fácil a gente responder. Todos os estudos do Ministério da Fazenda indicavam que o modelo original proposto pelo governo federal era um modelo que levaria a uma alíquota de 26,5%. Quando a discussão entra no Congresso e começa a acrescentar isenções para produtos como a carne, que é a proteína animal, ninguém tem dúvida que a proteína animal precisa de um regime diferenciado e favorecido de tributação. Mas este regime diferenciado e favorecido de tributação da carne não estava previsto. Não estando previsto, a questão que fica é qual será a nova alíquota? Só um detalhe, a inclusão da carne nessa isenção levaria essa alíquota para 27,3% e tornaria o IVA o mais alto do mundo, mais alto que o da Hungria, que é de 27%. Né? Então, só aí já rompeu o teto, não é isso? A gente já tem uma proposta de uma alíquota de IVA que é mais cara do que a Dinamarca, né, que só estaria em segundo lugar. A maior alíquota do IVA observada na experiência mundo afora é o da Hungria, com 27%. Abaixo da Hungria vem a Dinamarca com 25%, o Brasil estaria ali em 26,5%, bem pertinho da maior alíquota do mundo. Os dados que a Receita já divulgou até agora dão conta de que essas novas isenções implementadas, principalmente a proteína, na isenção da cesta básica, traria essa alíquota para acima de 27%, já tornaria o IVA brasileiro o IVA mais caro do mundo. Essa é uma questão importantíssima, porque todos nós sabemos que no final do dia, alguém vai ter que pagar essa conta. Né? Alguém vai ter que pagar a isenção da cesta básica, alguém vai ter que pagar a isenção do medicamento, alguém vai ter que pagar a isenção do setor A, B ou C. E quem vai pagar essa conta é quem está fora desses regimes favorecidos. E você acredita que seria possível ou funcionaria um gatilho, porque a discussão agora gira em torno de um gatilho para evitar que essa barreira seja rompida. Você acha que isso funciona ou daqui a pouco a gente vai ter, daqui a 2 anos, vamos rever esse item aqui, vamos ampliar esse teto, como a gente já viu acontecer de outras vezes, teto sendo rompido, né? O que você acha que pode acontecer? Eu acho que os gatilhos são importantes. Os gatilhos, já existe um gatilho, o projeto já nasce com outro gatilho que diz que a carga tributária do novo regime de tributação não poderá ser superior à carga tributária do regime atual. Esse foi um gatilho incluído no final da aprovação da emenda constitucional, muito importante, ou seja, tudo que se pagar hoje não poderá se pagar mais lá na frente. O gatilho da alíquota também é um gatilho importante, porque não adianta eu imaginar que a gente vive numa sociedade capaz de suportar uma alíquota padrão diferente da realidade no mundo inteiro. Se a gente imagina uma alíquota padrão de 30%, por exemplo, a gente precisa também entender que esta alíquota é uma fonte de estímulo à sonegação. Quanto maior o tributo, maior o prêmio de quem não paga. Então, buscar esse equilíbrio de quem paga o tributo e não trazer para esse contribuinte que paga uma oneração que tire ele do mercado é fundamental. Então, acho que a Câmara acertou
quando propõe que, apesar dessas mudanças na lista de produtos com regimes favorecidos, se tenha um teto de alíquota padrão, para que o Brasil não caminhe para uma proposta de uma alíquota padrão que inviabilize o negócio da empresa que honra com seu compromisso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Com a inclusão de tantos itens que não se esperava, né, no pacote de isenções, você acha que agora na tramitação, no Senado, muitos produtos podem ser retirados desse pacote? Acho que sim. Acho que, inclusive, o Senado promete isto, né? Quando a gente olha as próprias falas do relator do Senado, o Eduardo Braga, ele diz que muitas alterações serão propostas no Senado. Então, a expectativa que a gente tem é que o Senado traga transformações importantes, transformações que necessariamente levarão à inclusão de produtos nos regimes favorecidos e à exclusão do regime favorecido para alguns outros produtos. Inclusive porque, no meu entender, há equívocos importantes nesses regimes favorecidos, né? Se a gente Por pensa exemplo, que o regime favorecido deve beneficiar a população de baixa renda, há um discurso muito portado de que os regimes favorecidos devem privilegiar os produtos naturais ou não processados. Mas não é isso que a gente vê na mesa da pessoa mais carente. Os produtos ultraprocessados estão muito mais presentes na mesa da baixa renda do que na mesa das classes A e B. A classe A e B cada vez come mais saudável. Quem consome um alimento menos saudável são as classes mais baixas. E aí, o modelo da forma com que está concebido é um modelo que reduz a tributação dos produtos não processados e mantém uma tributação elevada para os produtos processados ou ultraprocessados. E essa é uma reflexão que o Senado precisa ter. Essa é uma reflexão que o próprio governo precisa refazer. O discurso, acho que ele é importante do ponto de vista da saúde pública, mas é um discurso que se descola da realidade. A gente olha a merenda escolar e o que é que está na merenda escolar? Salsicha. Na merenda escolar, lá da escola da prefeitura, da escola do governo do estado, ou mesmo das escolas federais, a gente não encontra proteínas que não são processadas. A gente não encontra a carne bovina. A gente encontra com muito mais frequência esses produtos processados ou ultraprocessados. essa discussão é interessante, mas certamente não entrou, não foi aprofundada ao ponto de se discutir o que é que a gente quer para a alimentação do povo brasileiro. Com certeza isso passou por aí, porque se essa discussão tivesse avançado, talvez isso pudesse ter tomado outro rumo. Mas eu concordo com o que você coloca, né? Mas a gente parece que vai ter pela frente uma população, parte da população comendo mal e a população que tem poder aquisitivo comendo bem. Né? É uma coisa que está se Comendo mal e mais caro. é, Esse é um ponto, acho que, de preocupação. Mas não só, acho que nessa questão dos alimentos, tem um sinal de alerta, né? Os outros regimes especiais e favorecidos também têm distorções deste tipo. Uma distorção relevante que eu observo também nessa última mudança que a Câmara fez são os veículos elétricos. isso é muito Ora, importante. há toda uma política de governo que estimula o consumo do veículo elétrico porque é menos combustível, né? A queima do combustível fóssil, todo mundo sabe o prejuízo que causa ao meio ambiente, mas na hora que se fala da arrecadação, o montante a ser arrecadado, às vezes, parece uma prioridade maior do que necessariamente o cuidado ou o estímulo do consumo de Não um deu, produto não ou deu outro. para entender isso aí, assim como também não deu para entender porque armas ficaram isentas, né? Não deu para entender. Não deu para entender isso aí, realmente. Quando eu olho para o carro elétrico, a sensação que eu tenho, eu digo, é o seguinte, o governo resolveu tributar porque esse é um produto que está em ascensão, né? Vai haver uma migração para esse tipo de veículo e eu quero garantir a minha arrecadação. Essa é a sensação que eu tenho. Não sei se você concorda com isso. Provavelmente. Assim, a gente tem uma experiência histórica no Brasil
que o regime de tributação está muito mais atento à capacidade de arrecadação de determinados setores do que ao estímulo ou desestímulo do consumo de determinados produtos. Pois é, essa aí foi realmente surpreendente, não deu para entender isso aí. Mas eu queria entrar com você num outro assunto que eu acho que é muito importante, que numa outra conversa com você, trouxe esse assunto e me chamou muita atenção, que é a questão dos créditos tributários. Né? As pequenas e microempresas que estão no Simples e geram créditos tributários, se continuarem no Simples, vão ficar em desvantagem com as grandes que geram esses créditos. Eu queria que você explicasse o que é que vai acontecer para as pessoas que ainda não entenderam o que vem pela frente começarem a olhar para esse problema e saberem o que é que devem fazer com o seu negócio. Esse não é um problema novo. Inclusive, no sistema atual de tributação, as micro e pequenas empresas, apesar de terem um sistema favorecido de tributação, com tributações reduzidas, elas têm um problema de competitividade no que se refere a fornecer a outras empresas. Ser um fornecedor de uma outra pessoa jurídica para a microempresa hoje já é um problema, porque hoje ela já gera um crédito reduzido. Este problema se agrava com a reforma. O que é que a reforma traz? Pouco ou muito, hoje a microempresa ainda gera crédito aos seus clientes, pessoas jurídicas. No novo regime de tributação, essa microempresa vai gerar zero de crédito. Então, o regime favorecido da microempresa, ele perde força porque a microempresa não consegue fornecer a uma outra empresa de maneira competitiva. A microempresa vai ter seu mercado restrito ao consumidor final. Ou seja, se eu sou um grande varejista e compro um produto que tem que ser não é serviço, eu estou falando de serviço, não é produto. Se eu compro um produto de uma microempresa, hoje eu ainda consigo gerar um crédito tributário que eu vou descontar lá na frente no imposto que eu tenho que pagar. Com a reforma, essa microempresa para de gerar e eu vou perguntar, ué, mas por que eu vou continuar comprando dessa microempresa se eu posso comprar de uma grande empresa que gera crédito tributário? Eu não quero mais comprar na microempresa, eu vou comprar na grande empresa. E aí vai forçar essa microempresa até ter que sair do Simples, né? Há um processo social crescente de favorecer o mercado local. Então, você tem prateleiras no varejo que diga, este produto é fabricado em Pernambuco, esse produto é de Recife, esse produto é do Agreste, esse produto é de um produtor local, micro e pequeno. Há uma crescente na sociedade, um apelo social para que se privilegie esse tipo de produto. Só que este produto, no novo regime de tributação, para estar na prateleira de um supermercado, por exemplo, ele vai estar mais caro que os outros. Porque o supermercado terá que pagar não só a carga tributária do próprio supermercado, como ele já pagaria na revenda de qualquer outro produto, como ele terá que pagar a carga tributária da cadeia toda anterior. Porque o microempresário não gera crédito para ele vai ter que suportar essa carga tributária da cadeia passada inteira. Então, o supermercadista que tiver na sua prateleira um produto de produção local que venha de um micro, de um pequeno produtor, ele vai ter naquele produto um ônus tributário maior. Maior porque o microempresário não vai gerar crédito. O regime até prevê que o microempresário possa gerar crédito, mas para ele poder gerar crédito, o supermercado, por exemplo, nesse caso que a gente está tratando, ele tem que sair do Simples. Ele vai ter que estar fora do Simples, ainda que seja para fins específicos do IBS e da CBS. Ele vai ter que pagar esse novo IVA dual fora do Simples, pagar como se fosse uma empresa grande, e aí sim poder gerar crédito. A grande questão que fica é qual a chance que esse microempresário tem de concorrer no mercado se ele não tem níveis de produtividade tão altos, custos tão baixos, e ele precisa vencer já essa dificuldade quando ele concorre com a grande indústria, que tem custos menores, que tem volumes de produção maior. Ele já tem que vencer essa diferença e ainda ter que aguentar uma oneração extra
na carga tributária porque ele não vai gerar crédito. Pois é. Esse é um problema. É um problema, Alexandre, e eu vejo assim, é um problema que vai ter um efeito muito grande nas economias dos estados, né? Você vai afetar um negócio que hoje vinha prosperando e que vai ser pego aí, vai levar uma rasteira e precisa de fôlego, né? Então, assim, a gente pode ver muitas empresas fechando, a gente pode ver desemprego aumentando. A pandemia favoreceu muito isso. A gente viu na pandemia pequenos empreendedores passando a produzir produtos quase que exclusivos, produtos com um volume menor e colocando seu produto à venda, né? E a gente sabe que para que o meu produto se torne conhecido no mercado, aquela venda que eu faço só no Instagram, aquela venda que eu faço na rede social, não dá a visibilidade que dá uma gôndola de uma prateleira, né? Eu colocar meu produto ali na prateleira de um supermercado médio ou grande, vai dar ao meu produto muito mais visibilidade. Vai trazer para o meu produto, inclusive na minha venda lá na rede social, uma procura muito maior. Então, muitas vezes o microempresário faz o sacrifício de compensar todas essas perdas que ele tem de competitividade para pôr o produto na prateleira de um médio, de um grande supermercado, para que o mercado consumidor enxergue o produto e vá procurar ele lá na rede social, vá procurar ele em outras formas de abastecimento. Então, isso, no novo regime de tributação, terá um preço maior. E você entendeu o que é que motivou isso? Isso não é possível que isso não tenha sido observado, né? Não é possível que não tenha se pensado, né? Qual a consequência que isso vai ter para os pequenos, micro e pequenos negócios? Eu acho que o que motivou muito disso tudo é a necessidade de arrecadar. Aquilo que a gente conversava no início do nosso bate-papo de hoje. Se tem uma necessidade de arrecadação, então se teve que escolher o que eu vou privilegiar e o que eu não vou privilegiar. Cada item que sai da tributação regular e vai para uma tributação favorecida, aumenta esta alíquota. Então, se eu faço com que a carne seja isenta, se eu faço com que o microempresário gere crédito, tudo isso vai tirar a minha alíquota de 26 para 27, para 28, para 29, para 30. E é difícil, inclusive, para o governo assumir uma alíquota de um IVA de 30%. Né? A gente já chegou a ver estudos que mostram que mudanças como essas estão clamadas pela sociedade para esses setores, se implementadas, trariam uma elevação desta alíquota de 26,5%, tão comentada pelo governo federal, para algo perto de 30%. E algo perto de 30% não é algo possível, não é algo que os setores econômicos possam administrar no mercado de concorrência aberta. Isso vai trazer prejuízo. Então, é uma conta que todos precisam fazer, o que é mais importante. A escolha do que é mais importante, ela vai ter que ser feita. Os regimes especiais de tributação são diversos regimes previstos, e a gente vai ter a oportunidade até de discutir cada um desses regimes aqui. Sim. Eles precisam ser reanalisados. O que de fato é importante para que eu tenha uma carga menor e o que não é, o que é menos importante para que eu estabeleça uma carga tributária maior. Agora o texto começa a tramitar no Senado e nós estamos em um ano eleitoral. Mas há um prazo, né, para ser aprovado, porque essa reforma tem data para começar a vigorar. Você acha que tem tempo suficiente para se discutir com profundidade essas questões que você colocou aqui? Porque são muitas, você trouxe algumas aqui, várias outras, né? Acho que não. Dizendo com muita sinceridade, não. A gente tem muitos temas que precisam ser aprofundados. A gente tem uma reforma que já tem data marcada para iniciar, que é 2026. Então, a gente precisa que ela seja concluída este ano. E o que eu espero é que os setores que melhor se mobilizarem, esses terão uma discussão avançada. Aqueles setores que
não tiverem uma mobilização adequada, acabarão passando à margem dessa discussão e vão entrar aí numa segunda etapa, numa terceira etapa, se é possível discutir numa segunda etapa ou numa terceira etapa, a revisão da sistemática desses setores. Então, os setores que têm uma mobilização forte no Congresso Nacional, forte no Senado Federal, esses terão sua tributação revista. Mas acho que será uma revisão de privilegiados. É verdade. Bom, Alexandre, quero agradecer a sua presença aqui. Nós vamos ter outras oportunidades de conversar com a Alexandre Buquerque sobre reforma tributária. Vamos vir com outros temas aqui. Para isso, você nos acompanha, se inscreve no canal, dá um like aí também e fique por dentro, porque a desinformação é muito grande e essa reforma vai trazer muita surpresa, né? Sem dúvida. A mobilização é a solução para aqueles que não vão aguentar, que não, entendem que não dá para aguentar essa reforma tributária. Pois é. Então é isso, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.